Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que entra em campo amanhã, jogando fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora responder agora se Carabali, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, pode pintar como reforço no São Paulo, nome indicado por Hernan Crespo. O argentino quer muito a contratação de um lateral direito, ele entende que só o Cédric Soares para o restante da temporada não será suficiente. São Paulo fez uma consulta ao Barcelona de Guayaquil para entender as condições de negócio e para perguntar se o Barcelona toparia um empréstimo até o fim da temporada. A resposta foi não. O Carabali é titular absoluto do Barcelona e só sai mediante proposta em definitivo. O negócio dessa maneira foi descartado. Não existem mais tratativas entre os clubes. Carabali, que foi revelado no Deportivo Cuenca, passou pelo Emelec e chegou ao Barcelona, onde é titular absoluto, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 700 mil euros, mas seria necessário um investimento um pouco maior. Ainda sobre o São Paulo, contar que Gonzalo Tapia está bem perto de virar reforço do São Paulo, a tendência de um empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, também já sabe as condições, há inclusive nesse empréstimo a obrigação de compra caso o atacante chileno de 23 anos de idade dispute 50% ou mais dos jogos e para efeito de contabilidade só contam as partidas em que ele tiver disputado pelo menos 45 minutos. Se essa meta for batida, o Tricolor é obrigado a comprá-lo do River Plate por $2 milhões. A saideira do Tricolor, o São Paulo confirmou, enfim, a venda de Matheus Alves ao CSKA, operação de 6 milhões de euros ou 39 milhões de reais. Só que o São Paulo só detinha 85% dos direitos econômicos, então vão sobrar para o São Paulo, nesse negócio, 33 milhões de reais. Mas agora é hora de São Paulo por aqui. E o assunto do dia é a saída do Matheus Alves do elenco tricolor. Já fazia um tempo, né? Que ele estava aí para sair. Aos 20 anos, o jogador foi vendido para o CSKA da Rússia. O Matheus é formado em Cotia e conquistou 3 títulos pelas categorias de base do clube. Pelo time principal, o Alves disputou 15 jogos, deu 2 assistências e ele foi negociado aí por cerca de 6 milhões de euros, sendo que o São Paulo tem 85% do passe dele, vai receber aí por volta de 5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 33 milhões de reais. Ele foi bastante utilizado pelo técnico Luiz Subeldia num período em que estava cheio de desfalque, né? Para vocês, esse negócio, São Paulo precisa vender atleta, São Paulo está precisando de grana. Foi um bom negócio? No São Paulo é isso que você falou, precisa vender, precisa oxigenar o caixa e por isso acaba vendendo um jogador que você vê, fez pouquíssimos jogos no elenco profissional e hoje está se tornando comum isso, normal, o rapaz vem, faz 5, 6 jogos, tchau, vai embora. O São Paulo acabou pegando o bonde, vendeu, porque precisa de dinheiro e aí o torcedor acaba não tendo oportunidade de ver tanto um jogador formado no clube, identificado com o clube, bom jogador, bom tecnicamente. E acaba tendo que vender. É a realidade, né, Garrafa? Não tem o que fazer. É triste, mas é real, José. Real, a realidade é triste, mas é real. Os jogadores, num passado não tão distante, demoravam um pouquinho mais para deixar o clube. Tinha um pouco de identidade, identificação. Né? Aí surge um garoto que começa a chamar a atenção do torcedor, não dá nem tempo do torcedor decorar a feição do atleta. Já é negociado. E tinha outra forma de evitar esse tipo de situação? Nesse momento não vejo. É um problema que o São Paulo enfrenta, Corinthians enfrenta, Santos enfrenta, Palmeiras e Flamengo já é uma situação um pouco diferente. São clubes que estão mais estruturados, mais organizados no aspecto financeiro, ou seja, o Palmeiras está indo buscar jogador na Europa trazendo para o Brasil. É verdade que não é da primeira prateleira, mas foi assim com o Vitor Roque, agora vem o Sousa também. E os outros clubes não, tem que se submeter a esse tipo de situação para que possa cumprir aí com as pendências financeiras que tem. É uma perda grande para o Crespo que está chegando agora, foi um garoto que deu uma empolgada, né, Zé? Tava chamando a atenção, agora vamos ver como é que... E já foi embora, resta apenas lamentar. E 20 anos hoje, pro futebol, já tá velho. Já tá velho. Nossa, 20 anos, meu Deus. Tem que ser vendido com 13, para sair com 18. É assim hoje em dia. Então, assim, a gente deseja sorte pro Matheus, né? Mas, felizmente, pro torcedor de São Paulo, você perde um ativo importante. A notícia não é boa. As notícias que chegam lá, e aí é bom a gente
dar uma boa filtrada nesse tipo de notícia, porque é frequente aparecer em começo de trabalho, todos estão encantados com o Crespo. O Crespo melhorou muito como treinador, desde a sua última passagem, é o que aparece, que está todo mundo falando. Mas, vou repetir, sempre que chega um treinador, o papo é esse. Não, tá treinando demais, todo mundo tá gostando, o cara é educado, é bacana, tem feito mais do que... Todos os clubes, né? Todos os clubes. Flamengo também, o texto é até pronto, você só vai trocando o nome do Tira lá, treinador. Paulo Souza e põe outro cara, Domenech. Então, todo mundo está adorando. Passa 3 meses, o cara vai embora. É isso. E aí, o São Paulo está nesse momento, ainda não foi testado, de lua de mel, vamos dizer assim, Luca Bob. Eu sei que você era um cara que gostava bastante do Zubeldia, eu também gostava. Existe uma diferença muito grande entre um treinador e outro? Não, eu acho que eles são mais ou menos do mesmo nível. Acho que eles são treinadores jovens, argentinos, jeito de pensar, uma escola argentina, estudiosos. Os dois têm fama na Argentina de serem estudiosos, acadêmicos e tudo mais. Mas eu acho que o Crespo tem um componente que o Zubeldia não tinha, embora ele tivesse numa outra linguagem. O Crespo se emocionou na entrevista dele coletiva falando sobre o São Paulo. Ele, de fato, tem um sentimento diferente pelo São Paulo. Ele não é ator, ele não é um artista. Então, quando ele chora na coletiva para falar do São Paulo, engasga, com a voz embargada e não consegue falar, é porque ele gosta do São Paulo. E num time que vai brigar para não cair, quanto mais gente lá dentro gostar do São Paulo, já basta, assim, já é muito importante. Ele tinha mercado, o Crespo fez uma boa passagem lá nos Emirados Árabes, foi campeão da Champions Asiática. Então, me agrada o fato dele se declarar, parece ser um São Paulino. O Zubeldia não era um cara exatamente populista, verborrágico nas declarações, se declarando ao São Paulo. Mas como ele era muito sanguíneo na beira do campo, parecia que ele se importava muito. Então acho que ele demonstrava isso de outra maneira. Nesse sentido, eles acham que tem semelhanças também. São dois técnicos que se entregam ao clube. E o São Paulo precisa disso, já que tem um comando omisso da direção, precisa que o técnico jogue em várias, seja versátil até nesse sentido, como o Zubeldia foi muitas vezes escudo da diretoria. Eu acho que o Crespo também vai ser, de uma maneira mais contida, mais europeia, né? Um cara menos sanguíneo que o Zubeldia, mas acho que como treinador eles se equivalem. Mas eu prefiro o jeito de olhar futebol do Crespo para esse momento do São Paulo, que é brigando para não cair, com 3 zagueiros, com um time mais fechado, Enzo e Cédric, quase uma linha de 5-3-2 ali e tudo mais. E uma coisa importante para o time não sei se você viu isso, Giovanni, mas para o time de sábado agora, Pablo Maia tá no banco, né? Sim. Alisson e Marcos Antônio. Acho isso uma coisa bem interessante, ele tirar um cara que era tido como titular absoluto, né? Eu ia falar sobre isso, que a gente vai falar bastante amanhã sobre como vai entrar o São Paulo para tentar encarar o Flamengo. O Pablo não voltou bem da lesão, né? Pois essa é uma das questões. Acontece. Então o São Paulo vai com 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Alan Franco ainda não renovou o contrato, mas parece que está melhor do que já esteve. Os 2 laterais, o Cedric, que é o único lateral, do lado esquerdo o Enzo, ou o Wendel, um dos 2. E aí é que eu quero chegar. O meio-campo terá Pablo Maia e Alisson. Pablo Maia não. Marcos Antônio e Alisson, que já foi um pouco o meio-campo do São Paulo. De fato, o Pablo Maia voltou mal. A gente tem visto, e a gente viu bastante nesse Mundial aqui, o conceito de meio-campista, sobretudo da Europa, de jogador que não só limpa a trilha, mas que joga. Não estou falando que o Marcos Antônio e o Alisson são jogadores que vão ser o supra-sumo do futebol. Mas o conceito é esse. E o fato de o Pablo Maia não estar voltando bem. E aí o efeito colateral. O Pablo Maia é um dos jogadores que o São Paulo imaginava que fosse vender. Com ele no banco, não sei se vai ser possível, né? Então, acho que a questão do Pablo Maia é natural, cara. Acontece. O cara volta de lesão, às vezes demora. 2 lesões, né? Seguida. Às vezes demora para readquirir confiança, ritmo. Eu seguro um pouco o meu olhar para o Pablo Maia e espero. Quanto à montagem do time, quando você coloca os 3 zagueiros atrás, você precisa ter um meio-campo que, de alguma forma, funcione rápido. Você precisa de muita rapidez, porque os 2 laterais não são excepcionalmente ofensivos, né? São laterais mais contidos. Então, se você não vai ter o jogo pelo lado, prestando atenção de como joga o Flamengo, você precisa ter nesses 2 caras, e o terceiro de meio, quem seria? É o Lucas? É o Lucas? Se for jogar, é o Oscar, mas não sabemos, Oscar. Né? Se ele for jogar, é ele. Parece que o Oscar é mais provável que jogue do que o Lucas. Isso. Certo. Então, aí você tem 3 caras que
seria fundamental que o Oscar viesse até a jogar ele como uma espécie de líbero. Como contra o Palmeiras. Já fez. Para fazer a bola andar, entendeu? Porque o São Paulo, em tese, falando hoje, sem as escalações, nem do Flamengo nem do São Paulo, pelos dois modelos, do São Paulo a gente ainda não viu em campo, mas pelo modelo do Flamengo, o São Paulo vai ficar menos com a bola. Ficando menos com a bola, ele precisa que esses dois caras de meio façam a coisa andar rápido, entendeu? É igual o Pebolinho, o Totó, quando você gira o negócio aqui. De novo, as notícias que chegam agora, treinos fechados e tudo mais, tal, a gente tem que sempre dar uma filtrada boa, é que o staff do Rian Francisco está muito contente com o Crespo, porque diz que o Crespo, que foi atacante dos bons, dá muitas dicas para o Rian Francisco, tem falado bastante com ele nos treinos e tudo mais e tal. É a primeira impressão e a gente tem que filtrar isso na hora do vamos ver, pode ser diferente. Agora, essa é uma questão para ele, porque o São Paulo contratou o Dineno agora, então, de novo, o Rian Francisco tá em terceiro lugar da fila. Precisa ver qual vai ser, Luca, não sei se você concorda, o termômetro da torcida sobre isso. Porque, bom, já não tem mais Alves, foi embora. Ainda o Ferreirão ainda é muito querido pela torcida. Mas também tá com uma talvez, lesão, né? talvez tenha menos também está com uma lesão. Talvez tenha menos espaço porque o Ferreirinha está voltando, né? E o Rian, que é um xodó da torcida. A torcida quer o Rian, quer o Rian, quer o Rian. O Crespo vai ter que ter a sabedoria de trabalhar com isso, saber trabalhar com isso. Vai ter que ter a sabedoria. E tem o Luca também, né? Que também surgiu meteoricamente e tudo mais. Mas o Rian Francisco é o jogador que fez o último gol do São Paulo, né? No apagar das luzes contra o Vasco, fez um golaço, uma paulada de fora da área. Ele é muito bom finalizador, mas ao mesmo tempo não pegou na bola contra o Bahia, né? Então eu acho que assim, a sequência que ele. A mínima sequência que ele teve com o Zubeldia, eu concordo com você, Tironi. Eu acho que foi o pecado do Zubeldia foi a gestão do Rian, especificamente, não dos moleques da base, mas do Rian. E eu acho que do William Gomes lá atrás, mas do Rian especificamente, ele não deu tanta sequência, depois de jogar bem contra a Portuguesa, fazer um gol importante no Pacaembu, ele nunca mais ficou 6, 7 jogos sem entrar em campo de novo. Então acho que ele foi um pouco inábil com o Rian Francisco. Acho que o Crespo vai ter que ter um desafio em relação ao Rian, porque ele é a grande joia, né, para usar o termo que o São Paulo gosta, é o grande destaque, é um finalizador realmente que, assim, se tem espaço ele faz 2 gols, ele tem já 2 gols no Brasileiro, contra o Ceará e contra o Vasco. E eu concordo com você. E tem uma coisa que me dá esperança em relação ao Crespo, é que esse elenco do São Paulo, embora desequilibrado, é muito superior ao que ele tinha em 2021. Muito superior. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo amanhã jogando fora de casa contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E que nem eu sempre venho falando aqui no canal, mesmo jogando fora de casa, nesse jogo difícil contra o líder do campeonato, é muito importante, né, para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos. Porque até aqui no Brasileirão, em 12 jogos, o Tricolor venceu apenas 2, empatou 6 e perdeu 4. Mesmo jogando em casa, não conseguiu vencer o último colocado Sport e nem o Fortaleza. Perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. E com isso, está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o time do São Paulo é fraco, que o elenco é limitado, que não sei o quê, mas a gente vê a classificação do campeonato que mostra o Vasco da Gama, o Ceará, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então, será que esses times têm mais elenco do que o Tricolor? Outra coisa que eu não concordo, alguns comentaristas falam que o São Paulo trocou 6 por meia dúzia, que o Crespo não deve mostrar muita evolução nesse time do São Paulo, mas que nem eu sempre venho falando, se ele fazer o simples, colocar zagueiro de zagueiro, lateral de lateral, atacante de atacante, já está excelente. Até porque o Zubeldia vivia dobrando lateral direito com Cédric Ferrarese, lateral esquerdo com Enzo Dias e Wendel, e o São Paulo era, sim, um time muito bagunçado. E a tendência é que o Crespo utilize um esquema de 3 zagueiros.
Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo de amanhã deve ter Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio e Alisson, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva. Então eu espero que com essa troca de treinador e com as voltas de alguns lesionados, caso do Marcos Antônio e do Oscar, do Lucas Moura e do Ferreirinha, o tricolor jogue melhor. Até porque agora vai ter uma sequência pesada pelo Brasileirão. Vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude e em casa contra o Fluminense. Também vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. Eu concordo que o único problema do São Paulo não é só treinador, é também do seu dirigente. Até porque se o clube atravessa essa grave crise financeira, é muito culpa deles e também de alguns jogadores que ficaram muito tempo lesionados. Mas mesmo assim, né, galera, no Campeonato Paulista, com Lucas Moura, Oscar e Caleri jogando em casa, o São Paulo não venceu a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu para a Ponte Preta. Então, mesmo com esses jogadores lesionados, o São Paulo já não vinha jogando muito bem há muito tempo, né, com o Zubeldia. E o São Paulo segue no mercado atrás de alguns reforços, mais um lateral direito, até porque o Igor Vinícius foi para o Santos, o jovem Mike sofreu uma lesão e o Ferrarese, que vinha sendo improvisado na lateral, vai voltar a ser zagueiro. Então, com isso, o São Paulo conta apenas com o Cédric e com alguns garotos da base para a posição. O Crespo também quer mais um zagueiro, até porque o Juan Tressoldi foi devolvido, né, para o Sassuolo e no momento o São Paulo conta com Arboleda, com Alan Franco, com Sabino e com Ferrarese. Mas como o Crespo vai utilizar, né, um esquema com 3 zagueiros, ia sobrar apenas um no banco de reservas. O São Paulo também quer mais um a 2 atacantes. E a bola da vez é o chileno de 23 anos que joga no River Plate, Gonzalo Tapia. Então vamos ver, né, galera, quem chega e quem sai nos próximos dias desse time do São Paulo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!